Flamengo tem reforço encaminhado, inclusive chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz e iniciar os trabalhos. E não estou falando de Jorge Carrascal, é um outro jogador e de uma outra posição. Ele é atacante. Flamengo, portanto, encaminhando a contratação. Isso, chega mais nação rubro-negra, saudações, vem comigo muitas informações importantes do nosso Flamengo no dia de hoje, um dia muito agitado, um dia muito movimentado no nosso rubro-negro carioca, com muitas informações, principalmente dessa última hora. Finalmente, José Boto anuncia, após a aprovação do técnico Felipe Luiz e do presidente Bappi, primeiro reforço de peso do Flamengo, inesperado, agora é oficial informação nesse vídeo, então já se inscreve aqui no nosso canal e deixe seu like também naquela humildade de sempre e já deixe aqui nos comentários de qual cidade, de qual estado, da onde que você está nos assistindo pra gente saber aonde que a nação rubro-negra está espalhada e mandar aquele salve. Créditos, links estão na descrição, tem o Vene Casagrande, o All Sports. Vamos às informações do Mengão de hoje. Então, de assunto agora, por falar em saída, quem não vai mais sair é Vitor Hugo. Porque sem novas propostas por Vitor Hugo, José Boto pensa em reintegrar o jogador ao elenco. O diretor do Flamengo terá uma reunião com a comissão técnica para debater o assunto. O meia seria negociado com o Famalicão, pois Felipe Luiz inicialmente não gostaria de contar com ele, mas a diretoria voltou atrás após repercussão negativa, o que irritou o time português. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, se não tem uma proposta boa, bota ele ali no elenco, eventualmente ele pode ajudar, mas entendo se o Felipe Luiz não quiser utilizá-lo. Se o Felipe Luiz entender que ele não faz parte do perfil, o Alcaraz estava aí. O Flamengo pagou milhões, jogador mais caro. Ele não utilizou. Mesmo assim, imagina o Vitor Hugo, que o Flamengo, teoricamente, não pagou nada por ele. É um cria da base. Sobre o Wesley, galera, a imprensa internacional, a imprensa italiana, na verdade, noticiou que o Flamengo recebeu uma nova proposta da Roma, de 25 milhões de euros. Inclusive, Fabrício Romano, jornalista italiano, entrou em contato comigo via WhatsApp, me perguntando se eu tinha novidade sobre isso, e eu fui apurar. E aí, no lado do Flamengo, me garantiram que nenhuma proposta nova chegou, os empresários também garantiram. A última proposta foi de 20 milhões de euros, mais 2 por bonificação, totalizando 22. Essa, vocês já sabem, o Flamengo recusou. Os empresários falaram que a Roma falou que poderia fazer uma nova investida. A ver se vai fazer. Se fizer, a gente noticia por aqui. E por falar em contratação, Carrascal está mais próximo, galera. O que aconteceu? O Flamengo, para tentar, entre aspas, driblar os russos, fez uma nova proposta na forma de pagamento, diminuindo o tempo de pagamento e também o número de parcelas. Antes seria 3 e agora passaria para 2 parcelas. Uma à vista e a outra num determinado período. E aí eles esperam, pelo menos até a gravação desse vídeo, eles esperam a resposta do time russo. Se eles aceitarem essa forma de pagamento sem garantias bancárias, o jogador está contratado. Fora isso, não tem como cravar que o jogador é do Flamengo ainda, embora o empresário diga que existe a chance de ele chegar no final de semana no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, ainda não fez exames lá na Rússia, como muita gente noticiou por aí, não teve nada disso. Mas o Flamengo agora está mais próximo. O Flamengo entende que está mais próximo porque essa forma de pagamento, de maneira informal, os russos falaram que topariam. Agora, documento timbrado pelo Flamengo foi enviado. E agora o Flamengo espera a resposta oficial para poder comemorar a contratação ou não. Se tratando, gente, de time russo, eu vou sempre esperar. Eu aprendi isso na época do Claudinho. O Claudinho tinha anúncio preparado por parte do Flamengo, em cima da hora, simplesmente o Zenit voltou atrás e atrapalhou a vida do Flamengo e também do Claudinho. Na ocasião, o próprio presidente Rodolfo Landim falou sobre isso, que a negociação estava certa e depois, de repente, eles voltaram atrás. Então, melhor é esperar. Pedro, galera, muita gente me perguntando sobre o Pedro. O Pedro está treinando normal no Flamengo, normal. Vene, ele vai ser relacionado? Grande chance. Agora, quem me pergunta se ele será titular, se ele for titular, será uma baita incoerência do Felipe Luiz. Sabe por quê? O Pedro nem relacionado vem sendo. Aí treina bem, 2, 3 dias, vai ser titular. Não faz o menor sentido. Para ser titular, eu prefiro botar o Wallace assim, ó. Vene, ele é jovem. E daí? Ele não sente pressão. Ele fez gol em Copa do Mundo de Clubes. Entrou contra o Chelsea como se estivesse jogando uma pelada na esquina da casa dele.
Não tem o menor problema. O Wallace entra na frente dele para ser titular. Ah, o Pedro é importante, concordo. Relacionado. Se ele for titular, será uma total incoerência do Felipe Luiz colocando como titular. Mas grande chance, sim, de ele ser relacionado para pegar o Fluminense nesse domingo. Lembrando que o jogo é 7h30 da noite, domingo, tá, galera? E é o jogo que vai marcar o retorno oficial de uma das maiores torcidas organizadas do Brasil. A raça rubro-negra estará de volta. Ilan, o negócio ficou quente depois de uma derrota, né? E 7 dias de janela de transferências e nenhum reforço. O Flamengo teve que correr um pouquinho e, enfim, encaminhou a contratação do Jorge Carrascal depois de quase 2 meses de negociação. Tá quase 2 meses de negociação, mas as partes se aproximaram muito, chegaram a um acordo e agora é só aquela questão burocrática. Enfim, a expectativa é de que ele esteja já no Rio de Janeiro, venha para o Rio de Janeiro nesse final de semana. O Flamengo trabalha, por exemplo, para ter o Carrascal domingo no camarote lá no Maracanã para assistir o Fla-Flu. Então o Flamengo está correndo para conseguir isso. E aí está muito bem encaminhado, né? Falta aquela questão dos exames médicos, assinar o contrato, etc. O Dínamo bateu muito pé sobre a questão do pagamento. O Dínamo exigia um pagamento à vista, queria que o Flamengo pagasse esses 12 milhões de euros à vista. A informação que eu tenho é que a negociação ela não foi à vista, mas o Flamengo vai dar um bom dinheiro de entrada. Ainda não tem os valores exatos da entrada que o Flamengo vai dar, mas o Flamengo vai pagar uma boa entrada pelo Jorge Carrascal. E no final ficou isso mesmo, 12 milhões de euros fixos pelo Jorge Carrascal, com o Flamengo pagando uma boa entrada, finalizando os trâmites para que ele embarque para o Rio de Janeiro e, de novo, esteja, de repente, no Maracanã para assistir o Fla-Flu no camarote. É o que a diretoria do Flamengo tenta. E aí, Ilan, tem outras questões. O Flamengo está no mercado em busca de um ponta esquerda, quase trouxe o Mike Johnston, a negociação melou, mas o Flamengo continua atrás desse jogador. Uma fonte da diretoria me disse que o Flamengo já negocia com o plano B para a ponta esquerda. Não descobri ainda o nome desse plano B que está negociando, mas se a gente descobrir, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer para vocês aqui no Placar Aberto, né? Na Placar, então vocês fiquem ligados aqui no Placar Aberto, nas redes sociais. E vamos lá, em relação ao Tati Castellanos, hoje o GE, inclusive, trouxe uma matéria, conversou com o diretor esportivo da Lazio e confirmou que a gente já tinha trazido aqui no programa, de que não houve nenhuma oferta do Flamengo para a Lazio, e a informação que eu tenho é que nem mesmo o Flamengo chegou a um acordo com o Tati Castellanos, tá? Demonstrou interesse, ligou, perguntou as condições, mas até o momento nenhuma proposta concreta na mesa de nenhum dos dois. É um jogador muito caro e, segundo o diretor esportivo da Lazio, não vende o Castellanos por 30 milhões de euros e nem por mais do que isso. Ele não está à venda, segundo o diretor esportivo da Lazio. Como eu já falei aqui, na minha opinião, não é nem prioridade para o Flamengo. Agora, essa ponta esquerda aí, Ilan, o Flamengo precisa resolver rapidamente essa questão, tá? O Wesley segue tudo na mesma, pelo menos por enquanto. O Flamengo bate o pé pelos 25 milhões de euros fixos, mais bônus que possam chegar a 30 milhões de euros. A Roma ainda não fez uma nova oferta, está focada em tentar fechar a contratação do Richard Rios. Depois, se conseguir fechar essa contratação do Richard Rios, a informação que eu tenho é que vão apresentar uma nova oferta para o Flamengo. Mas internamente o Flamengo diz que ou 25 milhões de euros fixos mais bônus, ou não negocia o Wesley, Ilan. Tá legal, então é as notícias então de mercado do Flamengo, né, que tá aí em busca do Carrascal para reforçar o time. Tá fechado, já dá para dizer que tá fechado, Raíza? Ele vai estar no camarote domingo, tá tudo resolvido, então? Ainda não está confirmado se ele vai estar, tá? Mas está fechado, é só questão burocrática realmente agora, Ilan. E o Flamengo tenta correr para tê-lo no Rio de Janeiro já nesse final de semana, e a ideia é que ele desembarque no Rio de Janeiro e esteja presente lá no camarote para assistir esse Fla-Flu lá do camarote. Antes, só trazendo uma última informação sobre o Flamengo, importantíssima, do Rodrigo Matos. O meia Carrascal foi contratado por 77 bilhões de reais. Veja aí, ó, o Flamengo fecha a contratação de Carrascal por 77 milhões de
junto ao Dínamo de Moscou. O valor vai ser de 12 milhões de euros, convertido desse valor aí em reais. Agora, a transação só depende da assinatura de documentos para ser concretizada, segundo o Rodrigo. Por isso, o clube rubro-negro não tem expectativa de que o negócio dê para trás, né? De que não conclua. A negociação se arrastou durante semanas. Houve inicialmente discordância de valores e depois a forma de pagamento. O clube russo queria receber mais e o Flamengo queria pagar menos. Ao final, o acerto foi um pagamento de 12 milhões de euros de forma parcelada. Carrascal, que é convocado constantemente pela seleção da Colômbia, chega para ser reserva de Arrascaeta. Ele pode ainda jogar pelas pontas e é a segunda contratação do Flamengo na janela de transferências, depois do Jorginho. Te agrada, Alicia? Eu acho uma boa contratação, Diego. Não acho que ele esteja no nível técnico do Arrascaeta, mas ele está fisicamente melhor. É um jogador mais forte, mais alto, mais inteiro, né, nas últimas temporadas do que tem sido o caso do Arrascaeta. Foi camisa 10 do River Plate quando o De La Cruz jogava lá também. Então é um jogador habilidoso e que chega para reforçar o Flamengo num setor em que, na ausência do Arrascaeta, quando ele não está bem, ou né, fisicamente, ou nessa necessidade de rodar o elenco, o Flamengo tem uma queda de rendimento grande. Então, imagino que essa contratação seja nesse sentido, de poder ter um jogador que faça essa função, embora não tenha exatamente as mesmas características do Arrascaeta, mas seja um 10, seja um cara criativo e seja também um cara, como eu falei, forte, que possa compensar esses momentos em que o Arrascaeta, né, não entregue ou vá parar no DM, como tem acontecido bastante nos últimos anos, e também imaginando nessa sequência brutal que os times brasileiros vão ter, né, no próximo mês, 2 meses, com 3 competições acontecendo ao mesmo tempo. Então, me parece ser uma boa contratação do Flamengo, que dinheiro para contratar tem, então a questão do valor não me preocupa tanto. A mim me gusta. Te gusta, Mili Lacombe? Me gusta, mas eu fico intrigada, assim, me gusta porque é um jogador muito versátil, ele pode ser meio, ele pode ser atacante, mas era o Gerson também, né? Quem que o Gerson saiu? Gente, eu sou canceriana, eu vou ficar voltando pro passado, assim, se eu fosse flamenguista, eu estaria hoje assim, mas por que o Gerson saiu e agora estão contratando? Mas enfim, sim, é alguém que pode substituir a Arrascaeta, De La Cruz, eventualmente Bruno Henrique, é interessante, é uma contratação bem interessante. Sobre o Felipe Luiz, eu acho que no episódio contra o Pedro, acho que ele só deveria não ter utilizado 1 ou 2 palavras um pouco mais fortes, tipo lamentável, ridículo. Aí tem uma palavrinha que ele usou aí que é forte, mas aí que no contexto acho que é importante, deboche. Ele falou em deboche, para a gente entender. Essa eu achei a mais fora do padrão. Eu achei importante ele falar deboche para a gente entender. Na visão dele, o jogador não só não se empenhou, como foi debochado. Certo. Aí é inaceitável. Perfeito. Onde já se viu você trabalhar no lugar que você é o chefe e o cara, qualquer atividade profissional, o cara trabalha debochando. Então, se de fato o jogador foi debochado, isso é inaceitável. E aí tem uma questão que ele cobra dos jogadores do Flamengo para jogar dessa maneira, pressionando, todo mundo tem que correr o tempo todo, né? Não dá para ter um cara que está destoando. E você não vai mudar o formato, a maneira como o time atua por conta de um jogador. A não ser que esse jogador estivesse comendo a bola. O último jogo do Pedro foi contra o Los Angeles, o mais fraco time que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele deu um chute no gol, sozinho, sem goleiro, mandou na trave. Perdeu o gol. Só isso. Ele, quando entrou nos últimos jogos, ele fez muito pouco. Ele não está na sua melhor forma, teve uma lesão grave, ele se empenhou muito para se recuperar. Então, acho que tem uma situação aí que evidencia também uma falta de comando no futebol. Acho que o Boto deveria ter filtrado isso. Isso do ponto de vista do Flamengo, tá? Sem dúvida. Filtrado isso e evitado que chegasse a esse ponto. Ele não teve essa capacidade, me parece bem óbvio isso, né? Ou não interveio. E o técnico resolveu chutar o balde, acho que para ganhar um grupo. Olha, aqui eu cobro de todo mundo, inclusive da Estrela. E se precisar publicamente. Tá certo, tá errado, enfim, aí vai de opinião de cada um, não adianta de ficar discutindo eternamente, que cada um vai ter um ponto de vista. Mas se eu fosse ele, só mudaria um pouquinho, tiraria algumas palavras. A palavra deboche eu acho que não, porque se ele tem a certeza de que o cara foi debochado, né? E o Pedro tem currículo, né? Dorival deu entrevista já falando sobre essa questão de empenho, o Davi Luiz deu conselhos para ele, deu entrevista falando sobre isso. O episódio do soco na cara, que evidentemente ele foi a vítima, nasce de uma situação que nunca foi desmentida, segundo a qual ele se recusara a fazer o aquecimento. Era Flamengo e Atlético em Belo Horizonte, estava 2-1, a Arrascaeta veio do banco e virou o jogo, sábado à noite.
Aí o preparador físico do São Paulo manda todo mundo se aquecer. Faltam 2, 3 minutos. E o Pedro teria se recusado a fazer aquecimento porque o jogo ia terminar. O Gabriel ontem entrou com 43 minutos. E entrou como tem que ser. Você vai entrar, vai jogar 2 minutos e acréscimos. Mais 7, né? 9. É isso aí que eu quero. O técnico manda, você tem que... Se está insatisfeito, não tem que se recusar a fazer aquecimento. Você vai lá depois e conversa. Pô, tô entrando, faltando 2 minutos. Quero jogar mais, tal. Troca uma ideia. Legal. O Ceni também falou Faz disso parte. do Pedro. O Ceni chegou a falar também sobre o Pedro. Uma ocasião que ele tira o Pedro para o Rodrigo Muniz. E aí o Pedro sai fazendo beicinho. Né? A garrafinha. Houve episódio também que ele teria ficado muito dodói porque não foi para a Olimpíada. E o Flamengo não era obrigado a liberar jogador para Jogos Olímpicos. Já tem a data FIFA, deve ter a Olimpíada. Ah, mas ele quer ir, amigo. Então pede a CBF pagar teu salário e comprar teu passe por 14, 15 milhões de euros. Foi o Flamengo que comprou. Então tem esse currículo todo do Pedro. Então acho que muita coisa parece muito verossímil a situação e o entendimento do treinador. Mas você construiu uma imagem, você falou uma coisa na segunda-feira que eu fiquei pensando bastante, que na tua concepção pelas palavras, pela reação do Pedro no dia seguinte, de contar com os jogadores e na nota, não. Você usou como se fosse assim, um vaso que quebrou e para ser... Difícil colar. Difícil colar. Acho muito difícil. Assim, você tem o jogo agora do Fluminense. O Bruno Henrique está suspenso, que está jogando nessa função. O time não marcou gol no último jogo. Por isso tudo poderia acontecer mesmo, né? Na primeira ausência do Pedro, aí você pensa, pô, o Pedro poderia ajudar... Eu não sei como é que, sinceramente, a gente vai ter que ver como é que vai ser o treino da sexta à tarde, se ele vai ser relacionado dessa vez, como é que colaria, se colaria. Né? Eu acho muito difícil. Agora, ele não foi relacionado para o jogo de quarta-feira, acho que fez sentido. 2 treinos, ficou bom. Uma semana, 8 dias, né, entre o jogo contra o São Paulo e o jogo Fluminense. Já um tempo razoável que dá para o cara. Aí tem um detalhe que é curioso. Aí o Pedro emitiu uma nota que, para mim, foi uma tentativa de terceirização de responsabilidade. Eu caí de rendimento porque vi os prints e alguém, né, queria me vender. Peraí, eu estou falando de uma criança, cara. Estou falando de um adulto de 28 anos que ganha uma fortuna por mês. Então, porque ele viu os prints de uma... Fui eu que publiquei, porque dei informação. Aí eu falei, eu emiti uma nota tentando me chamar de mentiroso. E falei, olha, vocês retificam essa nota ou eu vou publicar os prints aqui mostrando que a conversa aconteceu, porra. Aí o Flamengo não vai retificar. Então tá bom, os prints estão aqui. Ainda preservei a fonte que não pediu off. Já fui bem legal. Poderia ter colocado o nome, não pediu off. Todo mundo sabe quem foi, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma entrevista, uma conversa de um jornalista com a fonte por WhatsApp, por telefone. Não é para eu pegar, ligar para minha mãe em Niterói e falar, mãe, sabia que o fulano venderia o Pedro por 15 milhões de euros? Né? Não, é para você publicar a informação. Agora, se o cara fala, vou te dar a informação, não pode dar. Você não pode publicar. E você concordou, aí tudo bem. Você concordou de não dar informação. E ter informação, trabalhar com ela na tua cabeça, apurar mais detalhes com outras fontes, ou sei lá, ou deixar para lá. Eu achei terrível a nota. Parecia querer transferir responsabilidade, né? E não se desculpou. E o Felipe fala dele pedir desculpa para o grupo. E na reunião, a informação que circulou foi de que também não se desculpou, só se justificou. Aí o Flamengo vaza no dia seguinte que quer contratar o atacante da Lazio, o argentino Castellanos, que é um jogador que a Lazio não quer vender, que é uma difícil contratação. O Palmeiras já pensou nele também. É lógico que foi uma resposta à nota. Tipo, nós temos vida sem você, a gente pode contratar outro cara. Né? Isso é patético. A gente tem que se reunir e tentar consertar. E tentar colar o vaso, ou então ver se alguém quer contratar o Pedro. Que não vai ser, creio eu, por 15 milhões de euros. Acho que o BAP não vai aceitar vender por esse valor. Diga, Juca. Não, apenas quero acrescentar o seguinte, eu acho muito sintomático que nenhum jogador do Flamengo sequer esboçou uma declaração de solidariedade ao Pedro. Então fica muito evidente que o Felipe Luiz, antes de falar o que falou, conversou com o grupo e achou que o grupo merecia um puxão de orelhas no Pedro. É porque os jogadores do Flamengo estão mais preocupados em ser solidários com o Neymar, sabe, Juca? Então, eles não conseguem ser solidários com o Pedro. Você falou, bom gancho, que o Mauro falou do comportamento do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas também na manchete citou o Felipe Luiz de chuteiras, que pode ter também a ver com o modo pelo qual ele tratou o Pedro, porque afinal ele também foi companheiro do Pedro. Sim. E hoje ele é comandante do Pedro. Mas é um bom ponto esse, Mauro, porque aí pode ser que o outro Felipe Luiz, pô, legal, sim, abraçado e tal. Não, isso é uma coisa que me causa espécie, assim. Eu concordo com a atitude dele,
Falei muito sobre isso, né? Com relação ao Pedro. Mas eu acho muito esquisito que o técnico seja tão rigoroso com o seu jogador e tão brother com o cara que é do adversário. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara do futebol, porque a gente está vivendo uma época, né, de muita gente que nunca foi no campo, não sente, como diz o Arnaldo, o cheiro da grama, que nunca viu um jogo de perto, que não sabe... As pessoas, especialmente aqueles mais novinhos, até jornalistas em alguns casos, que só vê jogo pela televisão, que só analisam taticamente na prancheta, tem que ver um jogo de perto. Ver um jogo de perto é uma coisa muito saudável. Poder ver um jogo da segunda, terceira divisão, na sua cidade, do seu bairro, onde for, vai e assista. O couro come, gente. É porrada, é dividida, dedo na cara, xingamento, o tempo todo. Isso é um jogo de futebol, é um jogo de intimidação. O jogo no campo é um jogo cru. Exato. Não tem limpeza no jogo, é outra história. É muito diferente. Então as pessoas veem à distância, imaginam um jogo de videogame. Não é assim. E o que acontece? Como deveria ser a preleção, aí o que eu penso, tá? Do técnico, qualquer técnico, antes do jogo contra o Santos do Neymar. Né? Ainda mais desse jogo, que o Santos se preparou por mais de um mês para esse jogo, ficou esperando. E o Neymar se condicionando. Era óbvio que o Santos ia jogar mais, se preparou para isso. Né? Primeira coisa, o Neymar vai se jogar, vai tentar apitar o jogo, vai tentar cavar falta. Então, assim, marca em cima, aí vai mostrar como que vai ser feita a marcação, né? Vai desenhar na prancheta, vai explicar. Não dê trégua. E o seguinte, toda vez que fizer falta no Neymar, que ele reclamar, sai de perto, nem olha na cara dele, ignora. Eu não quero ninguém conversando com o Neymar. Não quero ninguém trocando abraço com o Neymar. Depois do jogo, troca de camisa, toma um cafezinho, marca um chopp, faz churrasco, vira passa, faz o que quiser. Mas nos 90 minutos o couro vai comer, eu não quero nenhum tipo de intimidade. O Flamengo fez tudo ao contrário. E a cena simbólica é o Neymar tentar dar uma caneta no Felipe Luiz. Eu lembrei do jogo do Zico no fim do ano. Que aí tem negócio de Arrascaeta e Carlos Alberto, dá chapéu, mudou chapéu. Né? Que é uma brincadeira lúdica ali de dezembro. Né? Muitas crianças do Maracanã. Muito legal o jogo do Zico lá, né? É beneficente. Mas não é, cara, são 3 pontos, o time está liderando o campeonato. O Santos veio com apetite para ganhar o jogo, claro. Aí o Felipe Luiz está ali parado, o Neymar tenta fazer uma graça. O Neymar agiu de forma deliberada e foi bem astuto, foi inteligente. Aí o Felipe vai e aceita um abraço. Amigo, naquela hora, primeira coisa, ô Neymar, beleza? Ah, Felipe, tudo bem, beleza. Sai de perto, cara, vai conversar com o Rodrigo Caio no banco. Vira as costas, cara. Não dá tempo, não dá espaço para esse contato, para essa intimidade. Aí o Neymar fez o gol, viu? Eu falei que ia fazer o gol. Isso não é pelada de casado solteiro. Nem pelada de casal solteiro tem isso, que tem rivalidade. E a porrada canta. Então, assim, é inadmissível que o Luiz Araújo sofra uma falta. Ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele vai se explicar com o Neymar. E o Neymar não quer papo, aí ele sai todo sem graça. O Arrascaeta puxa a camisa, toma o cartão amarelo, vai se explicar com o Neymar. Se explicar o que é com o Neymar, cara? O Neymar é o adversário. Ah, mas ele é o ídolo. Então você vai idolatrar o Neymar fora do jogo. Eu vi um comentário do Zinho, ontem, o Zinho é jogador, e ele falou uma coisa perfeita. Ele falou, olha, eu joguei contra o Roberto Dinamite, Careca, falou vários jogadores, né? Os caras que os jogadores de 82, Éder, Falcão, Cerezo, todos aqueles caras, né? Ele falou, pô, tudo bem, eu idolatrava os caras, mas quando jogava, eu falei, era meu prato de comida, cara. Eu quero ganhar deles, não tem esse negócio. Óbvio que não tem esse negócio. É ridículo que o Zinho tem que falar isso, que a gente tem que vir falar isso, porque isso é o futebol, porra. É claro. E como é que um cara que é um técnico, que foi um jogador tão experimentado, que jogou com o Simeone, você imagina o Simeone mandando fazer carinho no jogador adversário? Neymar sofre a falta, Neymar, tudo bem? Você imagina isso? Quantas preleções de vestiário do Simeone ouviu o Felipe Luiz? E aí o técnico se permite isso. Eu acho isso um absurdo. Desculpa, eu acho um absurdo. Não foi por isso que perdeu o jogo. Mas acho que alguém tem que chegar para ele e falar, Felipe, você não é mais jogador, cara. Aí na coletiva, ele é perguntado, não, eu gosto muito dele, somos amigos. Desculpa, a amizade do Felipe Luiz com o Neymar, ou com quem quer que seja, não interessa ao torcedor do Flamengo, creio eu. Interessa jogar, ser competitivo e ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. O Flamengo não competiu. Tá? E o Neymar foi tão inteligente que até quando o Danilo foi xingado por torcedores do Santos, ele foi defender. Para quê? Para o Neymar foi interessante ficar nesse clima de brodagem. E o gol foi uma brodagem. Porque no início da jogada ele tinha que ter matado já. Que é óbvio que se deixar espaço, ele tecnicamente é... Ou ele dentro da área... Ele vai fazer um gol, ele vai definir. Então eu achei assim uma coisa deplorável. E eu quero saber, gostaria de saber, se o Bap ou o Boto, se um deles tem coragem mesmo e peito para chamar o Felipe e falar para ele isso. Eu duvido que o Bap concorde com isso. O Bap é um cara super competitivo em tudo, né? O discurso dele é de ser um cara competitivo. Ele concorda com isso? Isso foi pior que o modo banana, gente. O que aconteceu para mim foi gravíssimo. Acho que nenhum time de futebol pode se comportar assim. Na conversa. Desculpa, já passo para o Danilo, mas só uma comparação. Quando a gente está falando desse tipo de situação, muita gente confunde com bater no Neymar. Não é isso. Não é isso. Claro que não. O Neymar fez 3 jogos no Brasileiro. Fluminense no Maracanã, Atlético na Vila Belmiro, saiu machucado, o Santos estava ganhando, e esse contra o Flamengo. Você viu que ele fez gol com a mão, foi contra o Botafogo. Isso. Botafogo.
Exato, Botafogo na Vila, bem lembrado. E o primeiro foi o Fluminense, no Maracanã. E aí tinha Neymar contra Ganso, Neymar volta a jogar pelo Brasileirão e tal. Aquele dia eu entendi, e o Fluminense, tudo bem, na casa dele, não estava na Vila Belmiro, como os jogadores do Fluminense, inclusive o Ganso e outros, trataram o Neymar. Ninguém bateu no Neymar, mas o nível de enfrentamento psicológico, porque o Neymar é um jogador muito fácil de estabilizar. Sim. Então a questão não é física, falta, porrada, é o mental. Sim. E o Fluminense deixou ele desconfortável o tempo todo. E o Samuel Xavier encarnou essa pessoa dentro do campo. Ele tirou tanto o Neymar do sério e no final ele faz o gol aos 49, lembra? O chute que desvia e tal. Ele ganhou o jogo emocionalmente. E a melhor forma de você combater o Neymar, pela fragilidade emocional que ele tem, é tirá-lo do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Não sei se você vê dessa forma. Não, eu concordo com a questão sobre deixar muito à vontade. E o meu único ponto aqui sobre toda a discussão, que o Mauro até citou também, que eu acho que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Para fazer uma comparação, Palmeiras e Inter Miami, os caras estenderam o tapete vermelho pro Messi. É verdade. Pro Luis Soares. Bom ponto. A gente poderia aqui resumir o péssimo jogo do Palmeiras a isso, mas para mim tem mais. Tem o erro do Abel de escalar um time sem volante, um meio de campo com o Rios, que como 5, ele não serve como 5. E ali para mim o principal foi o erro do Abel, a estratégia do Abel, junto com a postura do Palmeiras, que depois ainda teve vídeo, foto, autografando camisa com o Soares, tirando foto com o Messi, num jogo em que o Palmeiras quase ficou fora do Mundial. Perfeito. Chegou a ficar, só não ficou fora porque em nenhum momento o Porto ganhou do Al-Ahly. Então assim, faltou um gol, né? Faltou um gol. Eu concordo que o Palmeiras estendeu o tapete vermelho pro Messi, mas para mim o principal foi o erro do Abel Ferreira. Assim como contra o Flamengo e Santos, eu concordo que o Flamengo permitiu muito que o Neymar jogasse e teve essa questão do abraço e tudo mais, mas o que mais me incomoda é o Flamengo ter tido 75% de posse de bola e só 2 finalizações a mais que o Santos, que é um problema recorrente do Flamengo. Então eu acho essa discussão ótima, tudo bem, faz parte. Realmente eu entendo, especialmente porque o Flamengo perdeu, porque se o Flamengo tivesse ganhado a gente teria muito menos essa discussão sobre como o Neymar foi tratado. O ponto para mim, além de tudo isso, é que o Flamengo não pode ter 75% de posse de bola e 2 finalizações a mais que o Santos. O Santos teve 25% de posse, 8 finalizações, o Flamengo teve 10. Então isso para mim diz muito sobre como o Flamengo se colocou dentro do jogo e como ele aproveitou as oportunidades que teve. E no lance do gol, o Neymar, quando recebe, ele já estava dentro da área, não tinha mais como sofrer falta nem nada. O Neymar, no final do jogo, ele teve 2 finalizações. Então, sim, teve um clima e tal, mas para mim... Quando o técnico muda o posicionamento, tira o centroavante, o Neymar já cansado joga de centroavante, joga de último, né? Ele tira o David Washington e coloca o Neymar na frente. Então eu entendo toda essa discussão, eu acho que é muito mais disso do que o Mauro falou, de quem tá vendo o jogo do campo, quem já viu o jogo, quem entende o que é o ambiente do futebol, esse clima, isso realmente é decisivo. Pô, quando tem um jogador que você sabe que você vai desestabilizar, pô, pode ser eu e o Arnaldo, se a gente vai jogar um jogo aqui, eu sou amigo do Arnaldo, tô aqui, eu sei que ele se desestabiliza, no apito final, no apito inicial, eu vou no ouvido dele e falo alguma besteira, dou uma brincada pra ver se, pô, depois que acaba o jogo, o Arnaldo, é jogo, ele sabe, acabou, e segue o jogo. É brincadeira ali, desestabilizar ali, depois que acaba, volta. Então, assim, concordo com toda essa questão do ambiente, só acho que não dá para esquecer o fato de o Flamengo ter sido ineficiente com todo o tempo que teve com a bola. Não, assim, só deixar claro, concordo com tudo que o Danilo falou. Eu respondi especificamente a sua pergunta sobre aquele episódio. Sobre o jogo. É mais um sábado, se não é o Luiz Araújo, aquele jogo pro São Paulo, todo domínio do Flamengo. 7-0. Não, mas se não é o Luiz Araújo fazer o gol, placar. talvez que o jogo se arrastasse do 0-0 por muito mais tempo. O segundo entendeu? gol Porque foi um massacre. Esse é outra coisa que o Felipe não responde. Ele é perguntado, não fala. O time tem a bola, ou cria muito e perde, ou não cria. E não faz os gols. Ele não responde. O principal finalizador tá na Berlinda. É um ingrediente interessante. Gostei dessa história da intimidação, que é mais ou menos o que eu sofro aqui com relação à enquete. Que eu sou normalmente intimidado aqui com as minhas enquetes, entendeu? É uma forma de estabilizar psicologicamente. Mas queria que você... É isso, nação rubro-negra. Como eu falei, um dia muito agitado no nosso Flamengo. Muitas informações dessa última hora. E o Flamengo fechando a contratação de Jorge Carrascal. Fechado, deve já estar aí
no Maracanã para esse jogo contra o Fluminense, pelo menos aí é a ideia do Flamengo. O jogador já está no camarote, acompanhando a equipe de perto e aí se ambientando aí ao Flamengo. Ele que vai ser o primeiro reforço do Flamengo aí na temporada, Jorge Carrascal. Quero a sua opinião sobre essas últimas informações do Mengão, sobre o encaminhamento aí da contratação, anúncio oficial muito perto. Quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário abaixo, como está o trabalho do José Boto, se você aprovou o Jorge Carrascal. Deixe a sua opinião aí abaixo, vem comigo que tem mais informação do nosso Mengão no mercado da bola. Porque o Flamengo não desiste da compra de Tati Castellanos e tem acordo com o jogador, com o atacante, até 2029. Falta liberação lá dos italianos, da Lazio. O atacante argentino já acertou bases salariais com o Mengão, tá? Essa é a informação nova na rubro-negra. Então o Flamengo já tem acordo com o jogador. A Lazio afirma que o jogador não está à venda e irá dificultar a saída dele, então. Vamos à informação aqui. O clássico Fla-Flu vai ter cobertura aí. Tá. O primeiro reforço encaminhado é Jorge Carrascal. Como eu falei, tem um contrato de 4 anos que será firmado aí, já anunciado agora nas próximas horas, nos próximos dias. No ataque, José Boto e Bap não desistiram da compra de Tati Castellanos, que tem contrato na Lazio até junho de 2028. Ângelo Fabiani, diretor da Lazio, afirma que o jogador de 26 anos não está à venda. Descarta a negociação com o Flamengo. No entanto, o Vene Casagrande apurou que o Mengão vai insistir para que o time italiano libere o atleta, né? Essa resposta da Lazio é uma resposta protocolar. O Gerson também não estava à venda no Flamengo. Só que chegou lá, pagou a multa, o jogador é teu. Empresários confirmam a negociação. Resta acordo com a Lazio aqui, ó. O Flamengo continua tentando. Tem o ok do jogador por um contrato até 2029. O jogador quer jogar no Flamengo e esse é o fato mais importante. Tudo acertado com o atleta e seu empresário. Agora, falta o Mengão, aí o José Boto, convencer a Lazio. Como explicou o Vene Casagrande, o Flá já acertou salários e luvas com o staff de Tati Castellanos. E com a janela de transferências abertas, aí a diretoria do Mengão vai seguir insistindo em um acordo com os italianos. O atacante de 26 anos iniciou a carreira na Universidade do Chile, passou por New York City, dos Estados Unidos, Girona também, antes de chegar na Lazio aí. Ele é avaliado em 25 milhões de euros. O valor que o Flamengo vendeu o Gerson, né? 25 milhões de euros. Ou 160 milhões de reais. O centroavante argentino é visto como peça ideal para reforçar o comando do ataque no time do Felipe Luiz. Juninho não emplacou no Mengão, né? Um valor investido e jogado fora por José Boto. E o Pedro também tem um futuro totalmente indefinido aí. Felipe Luiz não quer ver ele nem pintado de ouro no Flamengo. Nação, é essa informação. O Flamengo cada vez mais perto também de anunciar Tati Castellanos. Bom reforço para o ataque rubro-negro. Você aprova Tati Castellanos, argentino, 26 anos, atacante aí para o lugar do Pedro. Bom reforço? Será titular? Deixe a sua opinião, o seu comentário abaixo, torcedor rubro-negro. Sempre é muito importante essa sua participação. Qualquer novidade eu trago aqui em primeira mão, então não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, aí é totalmente de graça, você não paga nada e você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Flamengo. Deixe seu like também aí pra gente fortalecer a raça rubro-negra. Muito obrigado, créditos, links estão na descrição, tem o Vene Casagrande aí, o All Sports. Muito obrigado, nação. Saudações rubro-negras, bora nação!